Você já percebeu que muita gente passa a vida inteirinha esperando alguma coisa inusitada acontecer, esperando a motivação chegar, o reconhecimento alheio, esperando a oportunidade perfeita, enfim, esperando a vida começar. Só que ela já começou, esqueceram de te avisar. Enquanto isso, os anos vão passando e as decisões ficam sendo adiadas. E a vida que a pessoa tanto sonhava simplesmente não acontece. Mas existe uma verdade que ninguém gosta de ouvir, né? Mas eu preciso te dizer porque é libertadora, é transformadora, desconfortável também, mas ninguém vai vir te salvar. Ninguém vai assumir a sua vida por você. O meu nome é Raquel Bauman e eu vejo isso quase todos os dias no meu trabalho com desenvolvimento emocional. Sabe por quê? Existe um momento na vida da gente, na vida de todo mundo, em que percebemos uma coisa muito importante. Ninguém vai vir nos salvar. Ninguém vai chegar num cavalo branco com um mapa na mão dizendo exatamente o que a gente precisa fazer. Ninguém vai resolver os nossos conflitos internos e ninguém vai viver a nossa vida por nós. E quando você entende isso de verdade, alguma coisa muda dentro de você. Alguma coisa se transforma porque você percebe que a responsabilidade da sua vida não está no passado, não está nas circunstâncias, não está nos outros que vivem ao seu redor, ela está nas decisões que você toma a partir do seu agora. Muitas pessoas vivem no piloto automático. Elas acordam, cumprem as mesmas rotinas, elas pensam as mesmas coisas, elas têm os mesmos pensamentos, ficam ruminando os pensamentos e reagem sempre da mesma maneira. E sem perceber, elas vão construindo uma vida que nunca foi realmente escolhida por ela. Uma vida que simplesmente aconteceu, talvez porque alguém disse que aquele era o caminho correto. Talvez porque parecia mais seguro. Talvez porque parecia mais fácil, mais cômodo, mas em algum momento surge uma sensação estranha, um estranhamento em que algo não está certo, que algo que não foi escolhido por você não pode dar certo, né? De que você poderia estar vivendo algo muito maior. E essa sensação vem quando você desperta. E essa sensação, ela geralmente aparece quando você percebe que poderia estar sendo uma versão diferente de si mesmo. Só que ao invés de encarar essa sensação, muita gente faz outra coisa, ignora, disfarça ou se distrai com as coisas que estão ao redor, porque assumir o comando da própria vida exige muita coragem. Existe uma ilusão muito comum, a ideia de que a vida vai mudar quando alguma coisa grandiosa acontecer, quando surgir a oportunidade perfeita, quando as circunstâncias melhorarem, quando alguém finalmente reconhecer o seu valor, quando você tiver mais tempo, quando você tiver mais dinheiro, quando você se sentir mais preparado. Mas existe um problema nessa lógica, porque ela coloca o controle da sua vida fora de você. E quando você faz isso, você entrega o volante da sua própria história. Você passa a ser apenas alguém reagindo ao que acontece, ao invés de ser alguém que constrói o que acontece. Entende a diferença? É que a verdade é que a maioria das pessoas não estão esperando uma oportunidade, elas estão esperando a permissão, permissão para tentar, permissão para mudar, permissão para viver, permissão para fazer algo diferente, mas aqui está a coisa importante. Ninguém vai te dar essa permissão. Essa permissão tem que vir daqui, ó, de você, do seu cabeça, do seu coração. Existe um momento muito poderoso
na vida das pessoas, da minha vida, na sua vida. É um momento em que a gente percebe que continuar vivendo da mesma forma não faz o menor sentido. É quando você começa a enxergar seus próprios padrões, quando você percebe as desculpas que você vinha contando para si mesma, quando você entende que algumas coisas da sua vida só vão mudar se você der o primeiro passo, que é mudar também. Então, quando você percebe que para algumas coisas na sua vida mudar, você precisa mudar primeiro, esse se torna o ponto crucial para que você deixe de esperar e comece a decidir que não quer mais viver no piloto automático, a decidir que não quer mais adiar as coisas que você poderia tornar melhor, a decidir que não quer mais entregar o controle da sua vida para o seu medo, para a opinião dos outros, para as circunstâncias da vida. E esse é o momento em que você assume realmente que algo importante precisa acontecer na sua vida. E a responsabilidade pela sua própria vida. E assumir a responsabilidade pela própria vida parece bem pesado, não é mesmo? Mas, na verdade, é libertador. Não tem como se sentir melhor assumindo o comando da própria vida. A maioria das pessoas acham que grandes mudanças na vida começam com grandes acontecimentos, show pirotécnicos, mas quase nunca é assim, sabia? Mudanças, na verdade, elas começam com decisões internas, decisões silenciosas que muitas vezes ninguém vê. Decidir que você vai parar de se sabotar, decidir que você vai assumir a responsabilidade pelas suas escolhas, decidir que você vai parar de viver baseado pelas escolhas dos outros, no que você espera demais do outro. Essas decisões parecem pequenas, mas elas são as decisões que mudam o rumo da sua vida inteira. Porque a partir do momento em que você decide assumir o comando da sua própria vida, então você começa a enxergar tudo de outra forma, tudo de uma forma bem mais bonita. Você começa a perceber as oportunidades onde antes você só via obstáculo. Você começa a agir de forma que antes pareciam ser impossíveis e aos outros também. E aos poucos, uma nova vida começa a ser construída. Talvez ninguém nunca tenha dito para você de forma tão clara e aberta, mas aqui está. Você não precisa que alguém resolva a sua vida por você. Você precisa assumir de uma vez por todas o comando da sua vida. Não importa como foi o seu passado, não importa quais desafios você enfrentou, sempre existe um ponto em que você pode escolher um novo caminho. E isso quem pode dizer é você. Esse é o ponto, e o ponto é agora, o ponto de virada da sua vida. Você precisa assumir isso de uma vez por todas. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se você quer expandir a sua mente, entender melhor como as suas emoções funcionam e aprender a assumir o comando da sua própria vida, então já se inscreve aqui no canal, porque nos próximos vídeos eu vou falar mais reflexões e ferramentas e conversas profundas sobre consciência, sobre despertar, sobre decisões e transformação pessoal. Esse vídeo fez você parar um pouquinho para pensar, compartilha ele com alguém que também precisa ouvir isso. Nos próximos vídeos, nós nos vemos outra vez por aqui. Te espero!